O vento brincava com seu véu no momento em que Clara adentrou a trilha do jardim, o coração pulsando tão forte que parecia abafar a melodia. As fileiras de convidados se viraram para observá-la. Mas então, ele estava lá, Max, seu velho labrador, postado firmemente à sua frente, os olhos fixos nos dela. Ele não latiu, não se mexeu, apenas a encarou, tremendo sutilmente. E naquele instante, Clara soube que algo estava terrivelmente, terrivelmente errado. Ela sonhava com este dia desde a adolescência. Um casamento pequeno no jardim dos pais, cercada por flores e pelas pessoas que amava. Daniel de pé sob o arco, sorrindo. O sol filtrando por entre as árvores. E Max, sempre Max, ao seu lado. Mas ele não caminhava ao lado dela agora. Ele bloqueava seu caminho. Clara baixou o olhar para ele, a mão agarrando o buquê com um pouco mais de força do que o necessário. Sua respiração era curta, suas patas instáveis. Seus olhos, castanhos, suaves e cheios de algo que ela não conseguia nomear, a mantinham ali, paralisada. Max, meu amor. O que foi? Ela sussurrou. Ao redor dela, as pessoas esperavam. Seu pai gesticulou para que continuasse. Sua mãe parecia ansiosa, mas Clara não se moveu. Este deveria ser o dia mais feliz de sua vida. Em vez disso, parecia que o chão se movia sob seus pés. E naquele momento, ela não tinha a menor ideia do que estava prestes a acontecer. Clara Almeida sempre fora o tipo de pessoa que ouvia antes de falar. Talvez por isso as crianças a amassem tanto. Sua sala de aula era mais um santuário do que um simples cômodo escolar. Mas fora Max quem primeiro lhe ensinara a ouvir com o coração. Ela o encontrara 12 anos atrás, um filhote trêmulo abandonado num posto de gasolina na saída da cidade. Seu pelo era ralo, suas costelas visíveis. Ela o envolveu em sua jaqueta e sussurrou: "Está tudo bem, eu cuido de você agora." E ela sempre cuidou. Max estava lá quando sua colega de faculdade morreu num acidente de carro. Ele esteve lá durante corações partidos, entrevistas de emprego, brigas de família. Quando Daniel entrou em sua vida, Max não latiu nem rosnou. Ele simplesmente se aproximou e encostou o corpo nas pernas do estranho. Esse era o jeito de Max, quieto, certeiro. Então, quando ele bloqueou seu caminho no dia do seu casamento, Clara soube que devia confiar nele. Mas tudo ao seu redor gritava o contrário. O jardim fervilhava com cochichos. O violinista vacilou. Seu pai, Roberto, marchou em sua direção com uma determinação severa. "Clara, querida, nós realmente precisamos continuar", ele disse em voz baixa, estendendo a mão para a coleira de Max. "Espere", ela disse ríspida. Max rosnou, um som baixo, desconhecido, que enviou uma onda de desconforto pela multidão reunida. Clara se ajoelhou, ignorando o vestido amassar na terra. Suas mãos envolveram o rosto dele, sentindo o calor sob o pelo, o jeito como seu peito subia em arfadas curtas e rápidas. "Fala comigo, amigão", ela murmurou. "O que está acontecendo?" Da beira do caminho, Daniel deu um passo cauteloso à frente. "Ele está bem?" ele perguntou gentilmente. Clara não respondeu. Não conseguia. Porque, de repente, as lembranças a invadiram. Max se escondendo debaixo da varanda na semana anterior, pulando refeições, recusando-se a subir escadas. Ela estivera tão ocupada com arranjos de flores, mapas de mesas, provas finais, dissera a si mesma que ele estava apenas cansado. Apenas velho. Mas agora, ela sabia que era mais. Os murmúrios aumentaram. Sua mãe, Helena, chamou por trás dos convidados, a voz trêmula de irritação. "Clara, querida, o que está acontecendo?" Clara ergueu os olhos, úmidos e cheios de medo. Depois, baixou-os novamente para o cão que nunca a deixara. E algo dentro dela sussurrou: "É aqui que a verdadeira cerimônia começa." Clara imaginara aquele momento por anos. Não os vestidos, ou o bolo, ou a primeira dança.
Nada disso jamais lhe importara muito. O que ela sonhava, o que ela precisava, era aquela caminhada pelo jardim, a luz do sol filtrando pelas árvores, o ar cheirando a lavanda e terra. Ela caminharia em direção a Daniel com Max trotando ao seu lado, assim como faziam em suas corridas matinais, nas noites chuvosas aninhado a seus pés, em cada dia difícil que ela superara. Aquela caminhada destinava-se a honrar não apenas a união entre duas pessoas, mas o laço que a levara até ali. Então, quando Max desabou sobre as patas traseiras e não se moveu, seu sonho se partiu. Silenciosamente, mas de forma irreversível. Roberto agachou-se ao lado dela, frustrado. Clara, meu bem, ele só está ansioso. Você sabe como os cães percebem o nervosismo. Deixe-me carregá-lo para o lado e você pode continuar. Ela não respondeu. Suas mãos tremiam enquanto ela pressionava a palma da mão nas costelas de Max. Sua respiração ainda era superficial. O leve tremor em suas patas não havia parado. Daniel falou novamente, desta vez com mais urgência. Clara, devemos ligar para alguém? Acho que há algo errado com o coração dele. Ela disse suavemente, mais para si mesma. Roberto se endireitou exasperado. Nós não somos veterinários, Clara. Você está planejando este casamento há 1 ano. Tem 70 pessoas esperando. Você esperou por isso. Eu sei, ela disse, mas sua voz estava distante. Clara olhou para Daniel, ainda parado no altar, incerto, mas preocupado. Ele encontrou seus olhos e articulou com os lábios. Faça o que você precisar fazer. Foi tudo o que bastou. Ela se virou para o pai, a voz clara agora. Preciso das chaves do carro. O quê? Vou levá-lo à clínica de emergência. Agora! Roberto a encarou como se ela tivesse enlouquecido. Helena arquejou por trás das fileiras de cadeiras brancas. Alguém deixou cair um copo. Uma criança choramingou. Mas Clara já estava levantando Max em seus braços, o peso dele pressionando suas costelas. Seu buquê caiu no chão. A cauda de seu vestido se arrastou pelo caminho de pedra, coletando sujeira e pétalas. Seu mundo se estreitou ao ritmo do batimento cardíaco dele. Daniel correu na frente para abrir a porta do passageiro. Eu dirijo, ele disse sem hesitar. Ela assentiu, deslizando para o banco de trás com Max esparramado em seu colo, a cabeça aninhada na curva de seu braço. Clara não olhou para trás, para o jardim. Ela não precisava, porque naquele momento ela acreditava, tolamente talvez, que se eles se movessem rápido o suficiente, se ela apenas o segurasse com força suficiente, ela ainda poderia consertar tudo. A ida para a clínica de emergência foi um borrão de faróis e silêncio. Clara embalava a cabeça de Max em seu colo, seus dedos movendo-se lentamente por seu pelo, sussurrando coisas que ela nem percebia que estava dizendo, velhas canções de ninar, piadas internas, preces silenciosas. O maxilar de Daniel estava tenso enquanto ele dirigia, olhando para ela pelo espelho retrovisor. Estamos quase lá, ele disse, embora sua voz falhasse. O relógio do painel piscava 16h23. Seu casamento deveria estar começando agora. Em vez disso, Clara estava no banco de trás de seu carro, coberta de renda e suor, com seu melhor amigo lutando para respirar. Os olhos de Max tremulavam abertos a cada poucos segundos. Ele não choramingava. Ele não entrava em pânico. Ele apenas olhava para ela. E aquele olhar foi o que a desmontou. Ela vira aqueles olhos depois que sua avó morreu, depois que perdeu o primeiro emprego, depois de cada desgosto que pensou que a arruinaria. Eles sempre diziam a mesma coisa. Estou aqui, não vou a lugar nenhum. Mas agora... Ele parecia cansado. Quando chegaram à clínica, o Dr. Marcos Andrade já esperava do lado de fora. Telefone na mão, expressão grave. Clara o conhecia desde o colégio. Ele tratava Max desde que era um filhote. Sem uma palavra, Daniel ajudou a levantar Max para a maca, e o Dr. Andrade os guiou para uma sala privativa nos fundos. As luzes fluorescentes zuniam suavemente. O ar cheirava a antisséptico e a algo mais frio, como a despedidas.
Clara não soltou a pata de Max em momento algum. O Dr. Andrade o examinou em silêncio, seus movimentos gentis, respeitosos. Finalmente, ele se endireitou, respirou fundo e sentou-se à frente deles. Clara, ele começou suavemente. O coração do Max está falhando. Ele tem insuficiência cardíaca congestiva. Progrediu rápido e o estresse de hoje provavelmente o empurrou para além do limite. Ela piscou, encarando-o como se não entendesse as palavras. Eu não entendo, ela disse. Ele estava andando na semana passada. Brincou com o cachorro da Sofia. Ele estava cansado, claro, mas não assim. Eu sei, disse Andrade gentilmente. Esse tipo de condição pode ficar escondida até que, de repente, não fica mais. Os sinais estavam lá. Ele só não queria te preocupar. Os olhos de Clara se encheram novamente. Claro que não. Podemos dar a ele medicação, continuou o veterinário, para mantê-lo confortável. Mas estamos falando de semanas, talvez meses. Ele não está com dor agora, mas está muito, muito cansado. Clara pressionou a testa na de Max. Eu não vi, ela sussurrou. Eu estava tão envolvida com arranjos de mesa e mapas de assentos e degustações de bolo. Daniel tocou seu ombro. Você não podia saber. Mas ele sabia, ela disse quase com raiva. Ele me parou. Ele me bloqueou. Ele sabia que algo estava errado e tentou me dizer. Ele... Sua voz embargou num soluço. O Dr. Andrade assentiu solenemente. Ele confiou em você. É por isso que ele não te deixou ir embora. Essa foi a maneira dele de dizer, preciso de você agora. Por um momento, ninguém falou. Então Clara perguntou, quase inaudível, o que fazemos agora? O Dr. Andrade olhou entre eles. Vocês o amam. Fiquem perto. Deem a ele conforto. E quando chegar a hora, deixem-no ir com dignidade. Foi a primeira vez que Clara percebeu. Não se tratava de salvá-lo. Tratava-se de dizer adeus da maneira certa. Suas mãos tremiam enquanto ela enxugava uma lágrima do olho de Max. Sinto muito, ela sussurrou. Eu devia ter visto. Eu devia. Max se moveu fracamente e soltou um pequeno suspiro. Um som que pareceu quase um perdão. Daniel ajoelhou-se ao lado dela. O que você precisar, ele disse. Faremos isso juntos. E nesse instante, a porta da clínica rangeu ao se abrir. Clara se virou assustada e encontrou Sofia parada ali. O buquê ainda na mão, o vestido amassado, os olhos úmidos. Imaginei que você pudesse precisar de alguém, ela disse. Atrás dela estavam Roberto, Helena e o celebrante. Ninguém disse muita coisa. Eles apenas entraram em silêncio, cercando-a de calor. Clara olhou ao redor da pequena sala estéril, para os rostos que mais amava, para o cachorro que a carregara por todos os capítulos de sua vida. E, de alguma forma, em meio a toda a dor, uma ideia estranha e frágil começou a se formar. Por um longo tempo, ninguém falou. O zumbido das luzes do teto preenchia o silêncio. Clara sentou-se no chão da clínica em seu vestido de noiva, encostada na mesa de exame com a cabeça de Max descansando em seu colo. Os outros haviam se reunido na sala, mas mantinham uma distância respeitosa, deixando-a ficar com ele. Sofia deslizou para o lado dela, apoiando o queixo nos joelhos. Sabe, ela disse suavemente, você não precisa deixar o dia desaparecer. Clara deu uma risada amarga. Ele já desapareceu. Não, disse Sofia, estendendo a mão para tocar a dela. Não, se você mudar o que ele significa. Clara não respondeu. Ela continuou passando os dedos pela curva da orelha de Max. O tecido de seu vestido estava manchado de pelo e lágrimas. Seu coração parecia ter se partido. Então, Roberto se aproximou. Sua voz estava mais baixa que o normal. Sabe, ele disse, sua mãe e eu nos casamos num celeiro durante uma tempestade. Nada saiu como planejamos. Clara ergueu os olhos, surpresa. Mas ainda lembramos como o melhor dia de nossas vidas, porque as pessoas que amávamos estavam lá. E foi real. Ele olhou para Max. Assim como isso,
Helena assentiu atrás dele, já enxugando os olhos com um lenço. E então o celebrante, que ficara em silêncio todo esse tempo, deu um passo gentil à frente. Se vocês quiserem, ele disse, ainda podemos ter a cerimônia. Bem aqui, com ele, Clara congelou. Uma cerimônia aqui, numa clínica veterinária, com seu cachorro morrendo? Mas então ela olhou para Max. O rabo dele deu a mais leve batidinha contra a perna dela. Seus olhos se abriram apenas o suficiente para encontrar os dela. Ela poderia jurar. Ele entendeu. Ela se virou para Daniel. Você realmente gostaria disso? Aqui? Daniel não hesitou. Eu quero você, ele disse. Onde quer que seja, como quer que seja. Não me importo com o lugar, me importo com a promessa. Clara mordeu o lábio, sentindo algo mudar em seu peito. Não alegria, não resolução, mas um lampejo de clareza, quieto, quente e honesto. Talvez este não fosse o casamento que ela imaginou, mas talvez fosse o que importava. Ela olhou para Max novamente. Ele não conhecia tempo ou tradição. Ele só conhecia o amor, e isso ela ainda podia dar a ele. A sala de exames foi transformada, de forma desajeitada, imperfeita, mas cheia de coração. Sofia cobriu o suporte do soro com um lençol branco. Helena encontrou um vaso na sala de espera e o encheu com as flores restantes da recepção que estavam em seu carro. As luzes do teto diminuíram um pouco. Alguém até colocou uma música acústica suave de um alto-falante de celular, apoiado entre uma caixa de luvas e uma pilha de arquivos veterinários. Clara estava perto da janela, o vestido amassado e manchado, mas ainda lindo. Ela olhou para seu reflexo. Cabelo emaranhado, delineador borrado, e pela primeira vez naquele dia, sorriu. Este não era o casamento que ela planejou. Era mais do que isso. Daniel estava na frente, ainda de camisa e calça social de antes, a flor da lapela mal se segurando. Seus olhos nunca deixaram os dela. Max estava deitado numa manta macia no chão entre eles, o soro gentilmente preso à sua pata, o rabo mal se movendo, mas presente, vivo. Quando o celebrante pigarreou e começou, ninguém respirou muito alto. Os votos foram sussurrados, não por efeito, mas por reverência. A voz de Clara tremeu. Eu pensei que hoje seria sobre celebração, ela disse, a mão segurando a de Daniel. Mas acontece que é sobre lembrar o que o amor realmente é. A voz de Daniel também embargou. Eu sempre pensei que você era forte, porque mantinha tudo sob controle. Mas agora eu vejo. Você é mais forte quando deixa tudo desmoronar pelo que realmente importa. Algumas pessoas enxugaram os olhos. Sofia tirou uma foto silenciosamente. Então veio o momento. Pode beijar a noiva. Eles se inclinaram, rindo suavemente por entre as lágrimas. Clara ajoelhou-se imediatamente depois, encostando a testa gentilmente na de Max. O rabo dele bateu uma vez. Suave, contente. E isso foi o suficiente. A sala, a clínica, o coração partido, tudo desapareceu por um momento. O que restou foi quietude, amor real, luto e alegria entrelaçados como cipós subindo na mesma árvore. Lá fora, o sol começava a se pôr, lançando uma luz dourada pela janela. Clara ergueu os olhos e exalou. Acho, ela sussurrou, que sempre foi assim que deveria acontecer. Mas mesmo enquanto dizia isso, um lampejo de medo se agitou em seu íntimo. Mais tarde naquela noite, depois que os convidados foram embora, Clara e Daniel sentaram-se no chão da sala de estar. Eles não haviam planejado uma recepção e não precisavam de uma. Comeram comida chinesa direto das embalagens. Clara ainda usava o vestido, Daniel a gravata semi-aberta. Max estava aninhado entre eles, a cabeça apoiada numa toalha dobrada, o soro removido, a respiração superficial, mas tranquila. Eles não disseram muito, apenas deram as mãos. Ocasionalmente alimentavam Max com pequenos pedaços de arroz ou frango, acariciavam suavemente suas orelhas. Mas à medida que a noite ficava mais silenciosa, o mesmo acontecia com o coração de Clara.
Havia algo não dito entre eles, uma verdade que ela não queria nomear. Daniel finalmente quebrou o silêncio. Ele parece confortável, ele disse. Clara assentiu, mas seus lábios tremeram. Sim, mas ele não é mais ele mesmo, não de verdade. Daniel se virou para ela. Você acha que está na hora? Clara piscou, afastando novas lágrimas. Não hoje à noite, mas em breve. Eu posso sentir. Ele está aguentando por mim. Daniel colocou o braço ao redor dela. Então nós vamos aguentar por ele, até que ele nos diga que está tudo bem. Clara olhou para Max. E se eu não souber como deixá-lo ir? Daniel não tentou responder. Ele apenas pressionou os lábios contra a têmpora dela e sussurrou. Você vai saber, quando for a hora, porque é isso que o amor faz também. Eles ficaram assim por um longo tempo, até que Max se mexeu e soltou um suspiro baixo e satisfeito. E em algum lugar dentro dela, Clara percebeu. Despedidas nem sempre vêm com portas batendo ou corações partidos. Às vezes, elas vêm suavemente, como um sopro, como um cachorro se aninhando gentilmente em seu colo, como um voto de casamento sussurrado numa clínica veterinária entre as linhas do amor e da perda. A primavera chegou devagar naquele ano. Os dias ficaram mais longos, mas dentro de Clara, tudo ainda parecia pausado, como se o tempo estivesse prendendo a respiração com ela. Max ainda estava lá, dormindo mais, comendo menos. Alguns dias ele conseguia uma curta caminhada pelo quintal. Outros dias ele nem levantava a cabeça. Clara nunca saiu do lado dele. Ela cancelou a lua de mel, adiou todo o resto. Ela dava aulas para seus alunos remotamente do sofá, a voz suave para não acordá-lo. Daniel cozinhava, limpava, ligava para o veterinário quando necessário. Ele não reclamou, nenhuma vez. Eles haviam criado um mundo onde o amor vivia gentilmente, medido não em grandes gestos, mas em momentos, em bons dias sussurrados, no toque do pelo contra a pele, no som de um suspiro às 3 da manhã. Então, numa manhã, Clara acordou com o canto dos pássaros e encontrou Max já sentado perto da porta de vidro, observando o nascer do sol. Ela sorriu. Você quer sair? Ele não latiu, mas o rabo se moveu uma vez, o suficiente. Ela o ajudou a ir para a grama, enrolado numa manta, e eles se sentaram juntos perto das roseiras, seu lugar favorito. O mesmo lugar onde ela costumava ler para ele quando era um filhote. O mesmo lugar onde ele esperava todos os dias quando ela voltava do trabalho. Daniel trouxe café e se juntou a eles. Ninguém falou. Eles apenas existiram. Juntos. E depois de um tempo, Max descansou a cabeça na perna de Clara. Sua respiração diminuiu. Ela se inclinou, pressionou a bochecha na cabeça dele, a voz trêmula. Você pode ir, Max, se precisar. Eu vou ficar bem. Daniel colocou a mão nas costas dela. E com uma última exalação, profunda, lenta, como o vento deslizando por entre as árvores, Max se foi. Sem arfadas. Sem pânico, apenas quietude. Clara congelou. Suas mãos não se moveram, mas seu coração sim. Porque naquele silêncio ela ouviu, não a ausência, mas o presente. A graça de um amigo que ficou apenas o tempo suficiente para garantir que ela ficaria bem. Que esperou que ela dissesse adeus para que ele pudesse finalmente descansar. Ela enterrou o rosto em seu pelo e chorou. Não com desespero, mas com gratidão. Eles o enterraram debaixo da roseira. Clara colocou uma das flores de seu casamento sobre a terra fresca, uma peônia branca. Ele me carregou até aqui, ela sussurrou. Daniel a puxou para seus braços. Vocês se carregaram mutuamente, ele disse. E enquanto o vento dançava suavemente por entre as árvores, Clara sentiu pela primeira vez em dias paz. Semanas se passaram, e o silêncio deixado por Max era mais alto do que qualquer som que Clara já conhecera. No início, ela se movia pela casa como um fantasma. Cada cômodo guardava uma lembrança. O canto perto da lareira,
as marcas de arranhões perto da porta dos fundos, a tigela de comida vazia que ela ainda não conseguia lavar. Mas lentamente algo começou a mudar. Numa tarde, ela encontrou um velho álbum de fotos. Escondida entre fotos de aniversário e selfies borradas no parque, havia uma foto que Sofia tirara. Clara e Daniel trocando votos naquela pequena sala da clínica. Max, deitado a seus pés, os olhos semicerrados, o rabo enrolado como uma vírgula no final de uma frase. Clara a encarou por um longo tempo, sem chorar, apenas respirando. Não parecia um fim, parecia um começo que ela não havia reconhecido. Então, ela começou a visitar o abrigo de animais local. No início, apenas para passear com os cães mais velhos, aqueles que ninguém nunca adotava. Depois, para doar suprimentos. Depois, para sentar-se em silêncio no canto e apenas estar com eles. Ela e Daniel criaram um pequeno fundo em nome de Max para ajudar a cobrir as taxas de adoção de cães idosos. Cada vez que um encontrava um lar, Clara sentia um pedaço de seu coração se acalmar. Max não lhe ensinara apenas sobre o amor. Ele lhe ensinara como continuar amando, mesmo depois, porque alguns amores não desaparecem. Eles se tornam algo que você passa adiante. Você já foi transformado por um amor que não podia falar, mas dizia tudo com um olhar. Se você compartilhou sua vida com um animal de estimação que te salvou de maneiras que ninguém mais poderia, conte para nós nos comentários. Sua história pode ser exatamente o que alguém precisa ler hoje. E se a jornada de Max tocou seu coração, mesmo que só um pouquinho, considere deixar um like. Isso nos ajuda a compartilhar mais histórias que nos lembram o que realmente importa. Porque o amor nem sempre vem com grandes gestos. Às vezes, ele vem em 4 patas, com patas sujas de lama e olhos que nunca desviam dos seus. E quando se vai, deixa para trás mais do que memórias. Deixa para trás um mapa, mostrando como continuar amando. Inscreva-se se você acredita em segundas chances, heróis silenciosos e no tipo de amor que nunca realmente acaba. Temos muitas outras histórias para contar, e algumas podem parecer com a sua.